Vamos lá, parte psicológica do jogador, com a expectativa para o Mundial. E a parte física. Como é que essa sequência agora de Paulista? Poupa um jogo, joga outro, vai com tudo, competitividade, como é que é, Fabio? William, acho que esse processo do Palmeiras para esse Mundial é muito melhor do que o do ano passado, né? Sem dúvida. O Palmeiras agradece muito isso, porque ficou tudo muito encavalado, o Palmeiras não conseguiu nem comemorar uma competição que era Libertadores, né? Então, assim, final de temporada. Então, eu concordo com o que o Zinho disse, de repente, essa pré-temporada para um ano todo seria melhor se fosse um pouco maior, né? Condicionamento muscular também, que é importante, mas o Palmeiras consegue o título, consegue comemorar aquele momento, aproveitar a conquista, consegue descansar os seus jogadores, retomar novamente uma sequência de trabalho, mesmo sendo curta, mas é uma retomada de trabalho, e agora tem os jogos do Campeonato Paulista como preparação para esse Mundial, né? Eu acho que não poderia ser melhor, porque por mais que tenha a intensidade, que tenha a temperatura de Novo Horizonte, eu conheço muito bem que aquilo ali é um forno realmente, mas tem a qualidade técnica que é muito diferente. Então eu percebi no jogo de hoje, por exemplo, um Palmeiras que imprimiu um pouco mais de intensidade quando era necessário, quando fez o resultado, conseguiu tirar um pouquinho o pé, o Abel ele mexeu um pouquinho no sistema tático, então ele começa com 3 zagueiros, ele empurra os laterais à frente, depois quando ele tem o resultado, ele volta para uma linha de 4, ele congestiona um pouquinho mais o meio de campo, só para não tomar nenhum susto do Novo Horizontino. Então eu acho que não é o planejamento perfeito, mas é um bom planejamento. É um bom momento para o Palmeiras pensar em fazer uma grande campanha no Mundial, porque teve tempo para tudo. Um tempo um pouquinho menor, então um pouquinho menos de tempo de descanso, um pouquinho menos tempo de preparação, mas muito diferente do que foi o ano passado. Eu achei interessante. Se o Palmeiras não foi aquele Palmeiras que o torcedor espera, mas foi um time que se movimentou bem em campo, que fez um resultado, que estreou com vitória, que soube superar o calor também de Novo Horizonte, e a expectativa é que aí o Abel continue trabalhando, mescle o time um pouco mais, talvez esse seja realmente o time que o Palmeiras vai jogar os jogos do Mundial, mas acho que a expectativa do torcedor palmeirense ela é muito boa por todo esse processo. Acho que o Palmeiras conseguiu alinhar o planejamento para que chegasse no Mundial bem melhor do que chegou ano passado. Você acha que vai mexer em alguma coisa ainda, Gustavo? Porque a gente tem aí hoje, repito, o time que terminou a Libertadores, né? É a base. Tá todo mundo falando, é esse o time. É esse o time. Mas ele vai olhar o Navarro, ele vai olhar o Atuesta. Murilo entrou. Né? Ele vai dar uma olhada nesses jogadores. Você acha que o time para enfrentar o Monterrey ou o Al-Ahly? Al-Ahly, desculpa, falei Al-Hilal. Al-Hilal tá na outra chave. É isso. Vai ser esse time mesmo ou pode acontecer alguma alteração conhecendo bem o Abel? Eu acho que vai ser esse time. O que pode mudar é o desenho desse time. Ele pode trabalhar como trabalhou mais no segundo tempo, no 4-2-3-1. Né? E aí muda, por exemplo, o papel do Dudu. No primeiro tempo, num 3-5-2, o Dudu e o Rony são 2 atacantes mais enfiados. E o Rony com um papel mais de fazer o pivô, a gente vai depois olhar com mais calma o primeiro gol, e ele teve uma boa participação. No segundo tempo, com linha de 4, no 4-2-3-1, o Dudu já vai mais pro lado. Tanto é que ele faz o gol por ali, né? No segundo tempo, ele faz as alterações e é interessante como ele vem usando o Rony. O Rony jogou de tudo hoje, menos de ponta, né? Porque o Rony foi o centroavante durante um tempo e no segundo tempo, a hora que ele coloca o Veron, o Wesley e o Navarro e tira o Veiga, ele centraliza o Rony atrás do Navarro. Então ele vem usando o Rony em vários espaços diferentes. O que eu acho que pode mudar é esse desenho. Quem eu acho que teria oportunidade de ganhar, de beliscar uma vaga por uma questão técnica também, é o Atuesta. O Atuesta, vejo ele para mim ele foi contratado para disputar com o Zé Rafael uma vaga. Mas o Zé Rafael começou bem, já fez gol, começou bem a temporada, né? E é um jogador de bastante intensidade. Então para o Mundial não vejo muito espaço para mudança, a não ser que o Abel, pensando numa eventual final, se o Palmeiras chegar lá, existe uma longa caminhada até isso, um jogo duríssimo, talvez ele pense numa outra surpresa, como ele pensou para os jogos contra o São Paulo, como ele pensou nos jogos contra o Atlético, como ele pensou no jogo contra o Flamengo. O que me chama a atenção, que eu acho que é positivo, é ele tentar fazer esse time de hoje, o time da Libertadores, em um modelo que o Palmeiras costuma ter mais dificuldade, né? Porque o Palmeiras do Abel, ele se encontra na sua excelência em qual tipo de jogo? Aquele jogo contra adversários melhores do que ele, em que ele precisa anular o adversário e encontrar o espaço para a vitória. Nessa estratégia, ele já mostrou praticamente a perfeição da execução. Contra o Atlético, contra o Flamengo, conseguiu até contra o River na outra temporada, conseguiu atingir os êxitos.
Os momentos em que o Abel foi mais criticado nesse trabalho no Palmeiras, e com justiça, foram nos jogos em que o Palmeiras tinha que se impor e tinha dificuldade de se impor. Claro que o Novo Horizontino a diferença técnica é muito grande, é claro que é só o primeiro jogo da temporada para o Palmeiras e para o Novo Horizontino, mas a gente viu essa formação no tipo de proposta que o Palmeiras costumava sofrer, sem nenhum tipo de sofrimento. Claro que são só os primeiros movimentos, mas acho que isso pode ser interessante, pensando principalmente na semifinal. Então, isso que eu ia te falar. Porque na semifinal, o Palmeiras tem que se impor. Teoricamente, sim. A não ser que ele pegue o Monte Rei, por exemplo, e ele consiga atrair o Monte Rei para o Monte Rei e falar, ó, vem, vou para cima, e aí o Palmeiras contra-atacar. Mas eu vejo, pensando em tudo que o Abel já fez no Palmeiras, tenho mais preocupação com a semifinal do que com a final. É claro que numa eventual final contra o Chelsea é amplamente favorito, mas é o tipo de jogo do Abel. Ele se prepara a vida inteira para esse tipo de jogo. No jogo da semifinal, pode ter a armadilha que o Palmeiras já encontrou nos piores momentos do Abel. Porque não é um trabalho regular. O Palmeiras não joga sempre bem com o Abel. O Palmeiras fez vários jogos ruins com o Abel. E essa preparação para essa semifinal, para tornar o Palmeiras mais dominante, pode passar por esses jogos do Paulistão. Você acha assim, Zinho, que a semifinal pode ser uma grande casca de banana aí? Até porque tem uma pressão. Claro, tem a pressão do Mundial em si. Mas a forma como o Palmeiras atuou no último Mundial, né? Ficando em quarto lugar e tal, tem que dar uma resposta, pelo menos na final tem que chegar. Vai entrar mais pressionado ainda para essa semifinalzinho? Eu acho que entra mais preparado. O Fábio Luciano foi muito feliz, né? Porque aquele Mundial, o Palmeiras não se preparou, né? Terminou aqui e viajou. Teve o problema de adaptação ao fuso. Isso foi falado pelos atletas, a dificuldade para dormir, para entrar no clima ali, para entrar no fuso para o jogo, para os treinamentos. Então, isso afeta muito. Eu vivi isso, né, no Mundial que eu fui disputar contra o Manchester. Tivemos dificuldade também, demora um tempinho, e olha que a gente ficou bastante tempo lá. Agora não, né, o Palmeiras vai bem antes, teve o período de férias, como já foi falado, a confiança é maior, o elenco é um elenco muito forte, muito bom. Não veio o centroavante. Mas assim, eu também falei, vai vir um centroavante que ainda tem que se adaptar ao esquema de jogo, se adaptar ao Palmeiras, só para o Mundial? Não. Eu considero o elenco do Palmeiras forte, está mais maduro, está com uma confiança maior, se preparando melhor. Não é o favorito, se for para a final contra o Chelsea, que hoje venceu, né, depois de algum tempo, também não estava num momento maravilhoso, não. Ganhou o clássico lá, ganhou do Tottenham, mas a gente sabe que, assim, se for comparar, é claro que tem uma vantagem o Chelsea. Agora, o Chelsea também tem que passar pela sua semifinal. É a mesma coisa que está sendo falado do Palmeiras. Tem que levar muito a sério, se preparar. O Monte Rei, se for o caso, né? O Monte Rei que poderia ser o da semifinal contra o Palmeiras, está mais próximo o jogo do que o Palmeiras ou o Monte Rei para o Chelsea. Vamos dizer assim, essa comparação. Então, essa semifinal é a grande decisão. A decisão do Mundial está ali. Passar por essa semifinal, fazer um bom jogo, convincente, ganhar confiança, para depois pensar na grande decisão, na final. Aí você está com a cabeça, com a mente muito melhor. A pressão está na semifinal, sem dúvida. Falei na história do King Richards, porque no filme, o pai das irmãs Williams, mais focado no trabalho com a Venus Williams. Não me dê spoiler, por favor. Não, sem spoiler, sem spoiler. Mais trabalhado assista, ali. né? Só assista, Pode falar maravilhoso. assista. Maravilhoso. Assistam todos, né? E tem o trabalho ali com a Venus Williams, e ele tem essa preocupação, sem a pressão, sem a cobrança. Deixa ela se divertir. Tem momentos que ela vai se divertir. E, inclusive, no momento do filme, sem spoiler, leva ela pra Disney. Sim. Leva ela pra Disney, né? E o treinador, mas onde tá? Não sei o que, não. A gente foi pra Disney, foi dar uma volta lá, ela foi se divertir um pouco, né? E é essa a visão do Abel, que eu acho que é mais ou menos por aí, né? Pra gente encerrar essa conversa, se Endrick vai pro Mundial, não é o momento, né? Não é mais ou menos, não, é totalmente por aí, né, William? É por aí.
porque é um menino de 15 anos que vem fazendo um grande trabalho, não é só na Copinha, né? Vem fazendo também na categoria de base, os números dele são impressionantes, mas é um garoto ainda, né? Ele tem um processo, ele tem um período de maturação, ele tem que se divertir, como o Abel falou realmente, então disputa uma Copinha, deixa o menino se divertir ao lado da família, levá-lo ao Mundial é uma pressão muito grande para ele, na minha opinião, para essa idade, né? Eu acho que é você queimar etapas. Lógico que a competição é importante, mas o Palmeiras tem um time muito qualificado, né? O Palmeiras contratou, o Palmeiras manteve jogadores experientes para essa competição também. Mas eu acho que até na Copinha, né, como o Zupac falou aqui fora do ar, já está tendo um cuidado com ele. Então ele entra um jogo, o outro jogo ele fica no banco de reservas. E ele não fica no banco de reservas porque ele não tem talento em ajudar. Ele fica porque é um processo realmente para ele entender que ele não é o salvador da pátria, que ele não é o jogador mais importante que o Palmeiras tem no seu elenco. E parabéns ao Abel, porque a voz dele é muito forte, né? Então a gente questiona o Abel em alguns momentos, que ele fala pesado, algumas coisas que ele quer mudar, mas é impossível, o nosso calendário, o clima, ele se meteu até no clima já, né? É muito calor aqui, é muito frio ali, então tem coisas que é impossível ele ter esse controle, mas com os meninos da base, né? Não só com o Andy, com outros também que têm qualidade, a voz dele é muito potente, então eu concordo plenamente. Pode ser que algumas pessoas discordem da gente, né? Mas eu fui atleta, eu também tive 15 anos, eu e o Zinho, a gente viveu sob pressão também, mas no momento que era necessário, com um pouco mais de idade, com um pouco mais de maturidade. Então, assim, parabéns ao Hendrick, parabéns aos meninos do Palmeiras e do Santos pelo que eles vêm fazendo, mas faz parte do processo, jogar a Copinha, comemorar quem vencer, sofrer um pouco quem perder para ter essa maturidade um pouco mais elevada, né? Mas parabéns ao Abel também por ter essa leitura de um menino e como vai ser importante para o Hendrick esse contexto todo, essa preparação, esse planejamento para a carreira dele. Sim. Ozinho, passando a bola aí para você, a gente já imaginava, não ia ser o Hendrick, o cara, o centroavante do Palmeiras do Mundial, aí é demais, né, nesse momento, e você estava defendendo agora há pouco que talvez não seja necessário esse cara, até para contratar um para jogar um Mundial e tal, seria uma coisa muito atabalhoada ali, até porque a inscrição é agora na segunda-feira e acabou, não tem conversa, e amanhã não vai ter esse cara, mas se precisar dessa peça no Mundial, se precisar, em algum momento, tranquilo Navarro, tranquilo com o Daverson, porque é basicamente o que tem, né? Precisou na final da Libertadores e o Daverson fez o gol que decidiu, que deu o título. Então, eu vou muito pelo que o Abel falou, né? Não tem uma estrela. Ele trabalha muito isso nesse time, nesse elenco do Palmeiras. O elenco, o time é a estrela. Ele não destaca individualmente o Dudu, ou o Piquerez, ou o Everton. Tem uma liderança, né? O Gustavo Gomes, o Everton, o próprio Dudu, que é um cara mais de liderança técnica, né? Não é nem de falar muito. Alguns outros atletas, Marcos Rocha, o próprio Zé Rafael, que é muito contestado, mas é um cara muito importante taticamente. Hoje fez gol, é um cara que percebe-se que o grupo gosta do jogador. E o Abel trabalha muito isso. Durante a semana houve esse debate lá no nosso ESPN FC e a enquete foi feita, é claro que tem muito da empolgação, o garoto em 170 jogos fez 168 gols, 15 anos, aí o Brasil tem essa sede, né, de a revelação, a empolgação, aí nós também da mídia a gente debate isso, é claro, dá muita audiência, isso é legal, mas assim, lá dentro do clube mesmo, eu em nenhum momento vi esse tipo de manifestação que o garoto seria o jogador para o Mundial. Aí no programa eu falei e vou repetir aqui. Para levar ele, você tem que tirar alguém. O Davis fez o gol da decisão. O Navarro acabou de ser contratado. O Breno Lopes fez gol na outra decisão. Tem o Wesley, tem o Veron. Não estou nem falando do Dudu, do Rony, do Veiga, que já são os titulares. E tem dessa turma, ô William, para finalizar, vão ter alguns que não vão poder ir. Porque não pode levar o elenco todo. Pode até levar para viajar, para passear, mas para escrever, não vai poder. E aí tu vai pegar um garoto de 15 anos que está começando ainda. Não tem lógica isso. Para mim seria um absurdo. Eu que trabalhei em muitos grupos, eu como jogador de um elenco, falei, vem cá, eu ralei esse tempo todo.
O moleque nem tirou as fraldas ainda, já vai para o Mundial e vai ficar fora o A, o B, o C, que foram importantes em toda a campanha. Não existe, isso quebra, atrapalha um elenco, um grupo, né? A gente sabe como é que é, os jogadores, nunca vi, o cara não trabalhava assim com a gente, como é que vai pegar um garoto? Então o pensamento dele está certo, o garoto tem um futuro brilhante, tem força, tem agilidade, tem drible, é fazedor de gols, mas na categoria que está, ele já está até à frente do tempo, com 15 ele já está jogando a copinha, bem demais, mas para um profissional a gente sabe que o ritmo é diferente, o estilo do jogo é diferente, a imposição física é diferente, então seria ruim para o garoto, eu estou falando em termos de entrar para jogar, porque ele não está nem preparado, não está nem maturado fisicamente até para um jogo no profissional, tem que ser pouco a pouco, tem um ano todo para de repente dar uma chance, dependendo do que ele faça, continue fazendo na categoria de base. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar de copinha, hein? Palmeiras na decisão, próxima terça, e o Endrick pode ser o protagonista, né, de uma campanha histórica, porque o Palmeiras até então não tem copinha, pode conseguir pela primeira vez a conquista dessa competição. Agora vamos lá, essa semana eu estava te acompanhando. Obrigado. Estava te acompanhando. Era você então? Isso, aquele númerozinho que deu ali na audiência. Obrigado. Era eu, rapaz. Muito Era eu ali em casa. Eu também. Tava lá? O número é maior do que parece, tá vendo só? Tá vendo só? Tá vendo? Você tava ali no telão definindo a lista do Palmeiras. Estávamos. Né? Tava falando com Edu e com o Abel mesmo. Mandou um recado pro Abel, né? É isso. Abel, essa é a lista. A gente fechou a lista e mandamos por e-mail pra ele. Isso, exatamente. Se senti muito à vontade com a lista, inclusive. Muito à vontade com a lista. Aizinho. Então, pra quem não viu, ele mandando um recado pro Abel. Tava ali, tava no telão. É isso. Pra quem não viu, eu te pergunto. Pergunta. Esse pessoal da frente, quem fica fora da lista? Eu tenho a impressão que o Breno Lopes vai ficar fora da lista. Tá. Porque, assim, o efeito, o fôlego que ele ganhou pelo gol marcado contra o Santos no Maracanã já passou. E o Breno Lopes... Agora o fôlego é do Daverson. Sustenta pouco, né? Não que ele seja mau jogador, mas a concorrência ela é ingrata com ele, porque os titulares são super titulares, né? O Rony e o Dudu. Os meninos são mais velozes do que ele, são mais pontas do que ele, o Veron e o Wesley. E o Veron teve muitos problemas físicos e por isso o Breno Lopes também ganhou mais espaço. Com os dois saudáveis fica mais difícil. E a vaga do Daverson, que ele poderia beliscar essa vaga pela inconstância eterna do Deivinho, ele tá com fôlego. E o Navarro chegou. Então o Breno Lopes eu acho que não vai. O Navarro eu acho que vai, porque assim, o Abel ele quer muito o centroavante. O Palmeiras não contratou, talvez, o centroavante dos sonhos dele. Mas contratou um centroavante. Então, se ele está pedindo um centroavante, ele recebe um centroavante e ele não leva um centroavante, ele perde um pouco o poder de barganha de reclamação. Falou, a gente te deu um centroavante. Você não levou porque você não quis. Ele estava lá. E ele fez uma boa campanha pelo Botafogo. Não é o centroavante badalado que muitos esperam, mas é o centroavante que seria útil em vários outros clubes. Então, eu tenho a impressão que vão Dudu e Rony, que vão Wesley e Veron, que vão Daverson e Navarro. Tá. E qual é a tua ordem de prioridade? Já tem Thiago Silva falando do Mundial, hein? Rapaz, meteu o gol. O Chelsea tá mal, não sei o que, meteu o gol e já mandou o recado. Talvez tenha que marcar o Navarro, o Daverson. Mas é sempre um brasileiro mandando recado sobre o Mundial. O brasileiro é diferente. Mas vamos ver, que é legal. Daqui a pouquinho, segura só um pouquinho que eu vou ver mais um pouquinho do Zupac aqui. Tua ordem de prioridade aí, então, numa escalação. Dudu e Rony, maravilha. Absolutamente. Tua ordem de prioridade, a prioridade é o Daverson, depende muito do jogo, Navarro, né? Depende muito do que o jogo pede. Mas o Abel gosta muito do Gabriel Veron, né? O Abel só não usou mais o Gabriel Veron porque ele não pôde. Tanto que na semifinal contra o Atlético Mineiro, o cara que ele bota pra mudar o jogo é o Gabriel Veron. Isso. Ele bota o Veron primeiro, arrancada, leva o Nathan Silva e o Dudu faz o gol, né? Então o Gabriel Veron, pra velocidade, me parece a primeira opção, em boas condições. E pra centroavância, aí é difícil. Acho que depende muito do jogo em específico. O Abel sabe que o Navarro tem mais recurso técnico do que o Daverson, mas ele tem mais confiança, talvez, para minutos específicos no Daverson. Acho que ninguém dá a resposta perfeita, ninguém entrega tudo o que precisa, né? Mas me parecem essa ordem de hierarquia. E sobre o Endrick, é curioso, porque ao mesmo tempo que ele tira a pressão do Endrick, porque não tem que ter pressão nesse menino, essa criança agora, até acho que para a temporada ele pode fazer parte de
treinamentos, eventualmente jogar. Acho que isso pode fazer parte, porque ele é especial. Acho que não adianta só tratá-lo como um atleta de 15 anos, porque me parece claro que ele é um atleta diferente dos outros, né? Ele é diferenciado e o Palmeiras tem que entender como trabalhar. Mas ele também dá um recado para a diretoria, do tipo, olha, o Endrick é maravilhoso, é uma joia, tá muito claro, mas eu quero o meu 9, tá? Ele não é o meu 9, ele é um menino, ele vai para Disney, eu preciso do meu 9. Continuem buscando o meu 9, porque não é o Endrick. Não entrem nessa onda de que ele pode ser o 9. Não é. Então ele tira a pressão do Endrick e ele não tira a pressão da diretoria, para que continue fazendo aquela busca no mercado, nos sites, para ver onde é que, né? Aquela compra, né? Cotação de preço, para ver qual é o centroavante que ele vai receber.